Olá, sou o pastor Cid Isaías e o texto em análise para este nosso encontro se baseia ou está baseado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 3, que diz: em verdade, vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, todos nós devemos passar por uma mudança espiritual, uma mudança de coração, amados. Ou, em outras palavras, nascer de novo. E no texto que lemos, o Senhor Jesus declara positivamente que sem isso, nenhum homem verá o reino de Deus. Queridos, eu tentarei mostrar a partir do texto que nós lemos três coisas relevantes. Em primeiro lugar, a razão por que nós devemos nascer de novo. Em segundo lugar, o que a expressão nascido de novo significa. Em terceiro lugar, quem opera em nós esse novo nascimento. Por que devemos nascer de novo? A resposta é curta e simples. É necessário nascer de novo por causa da pecaminosidade, da disposição natural de cada homem, queridos. Nós somos suscetíveis, infelizmente, por causa desta natureza caída, à pecaminosidade. Nós, para entendermos, não nascemos num mundo sem mancha, com mentes inocentes, mas sim corruptos, perversos e com uma inclinação que assim que adquirirmos capacidade já é maligna. Fomos concebidos, como diz Salmo 51, versículo 5, no pecado e formados na iniquidade. Lógico que precisamos lembrá-los que isso nem sempre foi assim. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados santos, inocentes, imaculados, sem manchas ou sem defeito neles, amados. E quando Deus descansou do seu trabalho no sétimo dia, ele pronunciou a eles, bem como para todas as suas outras obras, que tudo ficou muito bom. Isso está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo de número 31. Queridos, mas infelizmente para nós, Adão, pela transgressão, caiu e perdeu o seu primeiro estado. A semelhança de Deus em Adão sofreu distorção. E assim todos nós que somos seus filhos nos tornamos seres com uma natureza pecaminosa e contaminada. Estamos caídos e precisamos ser erguidos. Temos sobre nós, infelizmente, as marcas do velho Adão, que é o primeiro Adão, que é terreno e carnal. E há uma necessidade, está no imperativo, sermos marcados com as marcas do segundo Adão, que é o Senhor Jesus, que é espiritual e celestial. Eu gostaria de considerar com vocês somente o que somos por natureza, nesse primeiro bloco. Por natureza, amados, não vemos o reino espiritual de Cristo sobre a terra. Ele está totalmente oculto aos nossos olhos. Os homens podem ser formados e conhecedores em assuntos diversos desta terra. Podem ser sábios nas coisas deste tempo, queridos. Mas quando se voltam para a religião, seus entendimentos parecem cegos. O que temos por compreensão é que há um espesso véu sobre seus corações e eles não conseguem enxergar nada do que deveriam enxergar. Enquanto as pessoas estiverem neste estado natural, é em vão o que dizem sobre santidade e justiça imutável de Deus. É em vão você falar sobre a lei espiritual de Deus e a vinda de seu julgamento, porque para eles isso não importa. Tudo isso será como um fiasco e sem graça para seus ouvidos. Eles não sentem isso, não se importam com isso, nem consideram isso. E em
poucas horas será como se nunca tivessem escutado tudo isso. É sem propósito, entendam bem, ou sem sentido, enquanto estiverem sobre essa condição, que Cristo foi crucificado e que sua preciosa expiação está diante de nós, querido. O homem natural nunca vai entender isto. Por quê? Porque tudo parece deslocado, está tudo oculto, está tudo escondido, por causa da sua natureza. E por que isso é assim? Querido, nossos corações precisam mudar. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são tolice. Nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Esse é o verdadeiro motivo de todo o cansaço, inércia e negligência. Por natureza, nós não amamos as leis do reino espiritual de Cristo. Por natureza, amamos nosso próprio caminho e nossas inclinações. E essa é a nossa única lei. Produzimos frutos para nós mesmos, não para Deus, queridos. Este é o homem natural. E por que tudo é assim? Queridos, o que é nascido da carne é carne. Vem de uma mente não renovada. E o remédio necessário é a mudança da natureza. Uma árvore corrupta só pode produzir fruto corrupto. A raiz da malícia está na onde? Está no coração natural, queridos. Por natureza, todos nós não somos aptos para o reino de Cristo na glória. Resumindo, amados, a clara verdade é que, por natureza, os homens estão todos mortos em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Alienados de Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo, prisioneiro nas mãos de Satanás, num estado de miserável condenação, espiritualmente em trevas, cegos e dormentes. E o pior de tudo, eles não sabem nem sentem isso. O segundo ponto, que é da proposta desse nosso encontro, é o significado da expressão ser nascido de novo. O que é ser nascido de novo? É sermos renovados segundo a imagem de Deus, querido. É uma alteração e transformação completa do homem. A imagem de Deus é restaurada. Ser nascido de novo é como entrar em uma nova existência, ter uma nova mente, um novo coração, uma nova visão, novos princípios, novos gostos, novas afeições, novos desejos, novas aversões, queridos, novos medos, novas alegrias, novas tristezas, novo amor para as coisas outrora odiadas, novo ódio para as coisas outrora amadas, novos pensamentos de Deus, de nós mesmos, do mundo e da vida por vir, e os meios pelos quais esta vida é alcançada. Queridos, ser nascido de novo é uma ressurreição espiritual. O novo nascimento de um homem é uma passagem da morte para a vida. É uma passagem da ignorância acerca de Deus para um pleno conhecimento de Deus, de um medo servil para um amor infantil, queridos, de uma imprudente sonolência com relação a Ele para um desejo fervente de agradá-lo, de uma indiferença preguiçosa acerca da salvação para um zelo ardente e sincero. É a passagem, querido, de uma estranheza em relação a Deus para uma confiança sincera, de um estado de inimizade para um estado de paz, do mundanismo para a santidade, de um estado de mente terrena, sensual e agradável a homens para uma mente reta que está em Cristo Jesus, queridos. E isto é ser nascido do Espírito. Glória a Deus. O terceiro ponto, querido, e finalizando, quem é o grande causador e operador do novo nascimento? A resposta é o Espírito Santo. Queridos, um homem raramente
é nascido de novo ou nascido do Espírito sem a pregação do Evangelho ter feito algo para causar esta mudança. Esse é um instrumento especial para trazer um homem das trevas para a luz, e muitos são os que podem, queridos, testificar que foi através de sermões que ele foi tocado e trazido ao conhecimento da verdade. Foi a pregação de Pedro, amados, que primeiro tocou os homens de Jerusalém após a morte do nosso Senhor. E isso tocou-os de tal forma ou de tal modo que compungiu-se-lhes, aleluia, o coração, e eles passaram a perguntar: irmãos, o que faremos? Atos capítulo 2, versículo 37. Nenhum meio é tão abençoado em toda a experiência quanto a simples pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 10, versículo 17, escreveu: a fé vem pelo ouvir. E como homens acreditarão sem escutarem? Portanto, isso é que estimulamos tão continuamente. Sejam diligentes em ouvir a Cristo pregado, para que ninguém é tão improvável ser nascido de novo quanto aqueles que não escutam a verdade. Que Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.